Voltei pra Tenório. Aí. Ah, agora meu celular é um S21 pra girar, ó. Olha que maravilha. Então as porcaria não dava. Agora sim, hein? Shit, quase caiu aqui o outro celular. Aqui é o outro. Anotei umas coisas aqui. Eu lembro quando eu vou falar sobre predestinado, né? Que a gente tem uma falsa impressão de que a gente escolhe, que a gente tem escolhas, escolhe nosso destino, né? E eu não acredito nisso, né? E existem, e para definir o eu não acredito nisso, existem várias bolhas, né? Que as pessoas vivem. E cada um vive numa bolha. E eu acho que você tem que viver numa bolha que te faz bem, né? Na minha bolha eu não acredito em comida. Eu acredito muito mais na palavra, que a palavra faz muito mal ou bem do que uma comida. E também acredito que sim, a gente está escrito o que a gente veio fazer aqui. A gente está predestinado. Predestinado. Que a gente tem uma falsa impressão que a gente consegue escolher as coisas, né? E até às vezes a gente escolhe, né? E só que não era pra gente ir para aquele caminho e a gente paga um preço altíssimo, né? Então é sobre isso que eu vou falar, sobre a gente estar predestinado. E enfim, quando eu era criança, eu não fiz vídeo falando de quando eu era criança ainda, eu sentia uma coisa muito forte dessa parte dos idiomas. Às vezes meu irmão escutava, sei lá, música em inglês, ou às vezes tem um filme em inglês, alguma coisa. Eu era muito criança, cara, não tinha como entender. E eu arrepiava, dependendo da música que estava tocando, ou do filme, sei lá. Porque no fundo eu entendia o que estava falando ali, né? Ah, mosquito da dengue. Ó, o mosquito da dengue não quer que eu faça esse vídeo. Esse vídeo não é para alcançar algumas pessoas aí, não tem que ver esse vídeo. Uma outra coisa que eu acredito muito, que tem vídeo que eu faço que não é para chegar em algumas pessoas, porque aquelas pessoas já têm aquele destino, ou de sofrer pro resto da vida, ou de só acordar em algum determinado momento da vida dela, que esse vídeo não é para ela, não tem que chegar lá. E muitas das vezes também tem o negócio do inconsciente. Às vezes a pessoa vê um vídeo que faz bem, que é importante, que aquele vídeo talvez mudaria a vida dela, mas inconscientemente ela não consegue entender aquilo lá, porque não é horário, ou não é para ela entender mesmo, ela tem que viver aquilo que ela está vivendo. Tem isso aí também. Então assim, e aí eu sentia isso aí, dos idiomas, né? E quando eu tinha uns 10, 12 anos, sei lá, uma coisa assim, não lembro, 92, alguma coisa assim, eu fui no Carrefour com meu pai. Meu pai e minha mãe, na verdade, nunca teve noção com dinheiro. Continua até hoje, né? Meu pai um pouco mais. Mas eu comprei, cara, dicionário. Antigamente existia dicionário de inglês, espanhol, francês e italiano, né? E cara, eu tinha 10 anos, sei lá. Eu peguei os 4 dicionários, esses que eu te falei, inglês, espanhol, italiano e francês, que são as línguas que eu falo hoje. E porque eu queria aprender. Só que, cara, na época, o dicionário convertido para hoje, se eu não me engano, custava R$400 cada dicionário. R$400 cada dicionário, foram 4. Olha o nível de loucura do meu pai. Eu tava cagando e andando, mas ele tava passando por situações difíceis, com certeza, né? Porque não é normal, né, você aceitar uma coisa dessa. Então ele tava muito no foda-se, morrer amanhã, foda-se. Então a gente tem esses períodos da vida também, que às vezes a gente encontra pessoas que estão no foda-se, a gente fala, pô, que pessoa grossa, não sei o que, por que ela fez isso? Cara, ela tá passando por um momento muito difícil. Se a gente que tá bem, a gente que tem que entender ela, entendeu? E respeitar essa pessoa que não tá bem, ou ficar afastar dela, não sei. Porque a vida é assim mesmo, entendeu? E aí, cara, eu peguei e comprei lá os dicionários e tal, só que por motivos que eu não venho ao caso, que de palavras que eu ouvi, eu não estudei. Por isso que eu falo, né? Eu acredito muito na força das palavras, né? E tem vários vídeos em inglês, em francês, em espanhol e em português, as pessoas explicando a força da palavra, de uma pessoa falar tal palavra, ela acabar com a sua vida, acabar com o seu dia, ou não, falar uma coisa boa e ela te erguer e tal, e te deixar bem, né? Independente da comida que você está comendo, se está comendo bem ou mal, as palavras vão te complicar ou vão te ajudar. Elas são muito mais fortes que a comida. Isso é a bolha que eu vivo, como já disse, né? E aí, cara, eu assistia
como chama? Desenho, né? E tinha desenhos que eu me identificava, né? E um dos desenhos era o Thundercats, né? Que o Lion pegava aquela espada lá, né? Falava Thundercats, né? Me deu uma visão além do alcance. E aí, realmente ele pegava aquela espada, ele conseguia enxergar lá os inimigos dele, sei lá, né? O que tava fazendo e coisa e tal. E eu ficava pensando naquela época, cara, como deve ser legal você enxergar além do alcance, você enxergar mais do que as outras pessoas, você vê o que as outras pessoas não vê. Eu ficava pensando nisso, né? E quando você vem estudar espiritualidade, vem estudar o inconsciente, né, de Freud, psicanálise, e você realmente consegue ver o que os outros não vê. Porque é inconsciente, é uma coisa, é loucura, né? E aí eu vejo isso, cara, hoje eu vejo o que muitas pessoas não vê, mas por um lado não é tão legal, porque, cara, eu vou falar com quem? Se só eu tô vendo. Então, assim, eu dou muita importância às pessoas, né, à comunicação, por isso que eu falo 5 idiomas, eu amo me comunicar. E não faz sentido quando você está próximo de pessoas que você não consegue se comunicar com elas. Quando você acha pessoas que você fala, caralho, velho, tô conseguindo me comunicar bem, é a melhor coisa do mundo, pra mim. Isso faz muito bem. E hoje em dia as pessoas que mais me fazem bem são as que falam francês. Porque todas elas que eu conversei, conversam comigo muito bem, a gente conversa, dá risada, fala de um monte de coisa, e elas sempre me elogiam, falando, caralho, como que você fala bem francês, você tem um acento muito bom. Elas me fazem bem, elas me falam muito bem do francês que eu falo. Por mais que eu falo espanhol e inglês bem, mas as que falam espanhol já não vê isso. E as que falam inglês também não vê tanto. Alguns alemães, algumas pessoas viram isso e já me falaram que eu falava bem inglês. E eu falo bem inglês e espanhol sim, mas as francesas são as que mais me impactam. Então, assim, eu vejo também vídeo de pessoas falando de mulheres, né, na internet, que as mulheres se vestem e tal, e aí tem um monte de homem que dá em cima. Mas isso faz bem pra elas também, entendeu? Então, assim, cada coisa faz bem pra gente, a gente só tem que procurar o que faz bem pra gente, entendeu? Da gente ter mais autoestima. E quando eu tô perto de franceses, caralho. Então, às vezes, se eu for pra França, pode ser que eu me dê muito bem lá, né? Então, é uma outra bolha aí que eu amo, né? Uma bolha dos idiomas e principalmente do francês, né? Então, eu vejo que as pessoas não veem lá, igual o Lion lá, né? Por isso. Por ter estudado psicologia, o inconsciente, e por ter nascido diferente aí, de alguma forma, com mediunidade, sei lá. E aí eu via o X-Men, tinha a mística do X-Men. A mística, cara, aliás, não só a mística, lembrei de outra pessoa. Tinha o jogo Mortal Kombat. No Mortal Kombat tinha um cara lá que se transformava em outras pessoas. Ele conseguia se mudar igual a mística. E a mística se transforma em outras pessoas, né? E aí, cara, ele tinha esse cara também, Shang Tsung, do X-Men, do Mortal Kombat. Então são duas pessoas que eu me identificava. Eu falava, gente, como deve ser legal você conseguir ser você mesmo e ser outras pessoas, né? Deve ser muito show isso, né, cara? E eu ficava pensando isso, né? E, cara, hoje em dia eu sou isso também. Por quê? Porque quando eu... Caramba, os bichos estão me picando aqui. Quando eu tô... Não é pra eu fazer esse vídeo mesmo. Quando eu tô falando em francês, em espanhol, em inglês ou italiano, eu me transformo... Eu sou outra pessoa. Minha voz é outra, meus pensamentos são outros, coisas que eu vi são outras, tudo é outro. Então eu me transformo em outras pessoas sim. E no português também. Eu sempre me transformei em outras pessoas no português. Como? Quando eu tô conversando com um caminhoneiro, cara, eu gosto muito de caminhão. Cara, eu sou outra pessoa. As palavras são outras. Quando eu tô conversando com uma pessoa que trabalhou no administrativo de uma multinacional, também eu sou outra pessoa. Quando eu tô falando com um skatista, ou com um cara de moto, do wheeling, ou de viajar, ou cara que viaja, eu também sou outra pessoa. Porque são outras coisas, outras visões de vida, é tudo outro, tudo diferente, tudo muda. Então também sou outra pessoa quando eu tô falando nesses. Então, assim, são coisas da minha infância, cara, que no final das contas eu sempre fui. Então, às vezes eu vejo pessoas se matando aí pra falar inglês. Cara, às vezes você não nasceu pra isso, velho. Você pode estar nos Estados Unidos, estar na puta que pariu, você não vai falar. Porque a gente tá predestinado, como eu acabei de falar no começo do vídeo. Entendeu? E assim entendeu? Então por isso que hoje eu falo 5 idiomas, entendeu? Sou um monte de coisa também em português. Vejo que as pessoas não vê, porque eu já nasci assim. Já não é de hoje, entendeu? Pô, a música ficou feia aqui, né? E peraí, deixa eu dar um pause. Então assim, falando do predestinado, né? Já aconteceu muitas coisas na minha vida que eu já percebi isso.
desde 2017, eu acho, 2018, eu não sei, que eu tive certeza, eu fiz testes. E vi que às vezes a gente quer fazer uma coisa e não é pra fazer e não dá pra fazer. É impressionante. Então às vezes você quer comprar alguma coisa, cara, que qualquer um compraria, que é muito simples, mas vai tentar comprar e não consegue. Fala, cara, caiu a internet, aconteceu alguma coisa, porque não era pra ser, cara. E é verdade, não insiste, porque não é pra ser. Ah, mas a sociedade, as empresas falou que a gente tem que insistir pra gente ser alguém. Mentira, bullshit, é mentira isso, tá? E é verdade mesmo, que todo mundo fala isso, que você tem que insistir. Cara, se não é pra ser, não é pra ser, velho. Mas tem que insistir, se insistir, você chega lá. Chega onde, meu amigo? Você tá predestinado a um destino, você tá indo no caminho errado, você pode pegar um câncer, você vai pegar coisa que ninguém te explica. Aí vai falar, foi Deus, foi não sei o que. Não foi, você escolheu errado, filho. O câncer, o acidente grave, tudo que acontece que não se explica é porque você tá no caminho errado. Aí esses caras que, sei lá, da sociedade ou das empresas que falaram pra você insistir, eles vão te explicar, não vão, cara, eles não entendem nada dessa porra. Entendeu? Não entende, e não é pra entender mesmo. Então assim, a gente tá predestinado sim, e a gente tem a falsa impressão de que tem a opção, mas não tem opção. Ou a gente segue ou a gente paga. Entendeu? Então, por exemplo, eu fui lá pro interior, já tava tudo certo pra devolver minha casa alquilada, alugada, e voltar. Já tava tudo certo. Chegando lá, cara, vi um monte de Sprinter, um monte de van pra comprar, uma pior que a outra, uma mais lixo que a outra. Deu tudo errado, porque não era tempo de voltar. E eu fui com meu pai pro meu pai me ajudar, e ele viu a tia dele, a tia Zilda, né? A tia dele, né? E que morreu agora, recentemente. Então era pra ele ter ido comigo e ter visto a tia dele antes dela morrer, né? E aí eu tentei voltar, não consegui, cara, deu tudo errado, e no final das contas ele ficou ruim também, pegou dengue. E era pra eu estar lá. Por quê? Porque no final das contas eu ajudei ele, eu dei o remédio, entendeu? E eu percebi que ele tava mal, se não sou eu ali também, sei lá, se ele não tinha morrido. Então era pra eu estar ali, cara. Então assim, eu queria estar lá? Não queria, eu queria estar lá em Paraty, feliz e contente falando francês. Eu tava? Não tava, cara, porque a decisão não é minha, velho. Quando a gente entende que tem uma coisa mais forte que a gente, as coisas ficam um pouquinho mais fáceis e dói menos. Entendeu? Então beleza, fiquei lá, aí depois que ele melhorou, aconteceu o que? Apareceu a Sprinter, comprei a van, deu certo, vim embora. Antes de eu vir embora, olha a loucura, apareceu um monte de abelha. Lá em Campinas, lá, né? Agora eu tô em Ubatuba. E, cara, elas giraram do nada e pousaram na minha carretinha lá e na Zafira. E aí eu meti, o vizinho que mexeu com a apicultura falou, cara, elas não gostam de fumaça. Joga fumaça nelas que ela sai da carreta e você tira a sua carreta daí. Elas fizeram ninho embaixo da carreta, cara. Deu com a Sprinter tudo aberta, colocando coisa e tal. Beleza. E aí deu uma merda, a vizinha achou que eu tivesse jogado as abelhas lá, louca da cabeça, achando que a gente controla assim, inseto. Surgiu do nada, não tive nada a ver com isso. Aí, beleza. Aí o meu cunhado ia comprar a marmita lá, né? Pra gente comer e tal, ele não comprou. Entendeu? Então ele ia lá comprar a marmita, não comprou, no final das contas eu ia terminar as coisas, eu não terminei. Por quê? Porque não era pra ser, cara. Olha as abelhas aí. Surgiu do nada. Aí quem que explica? Que empresário que explica? As abelhas apareceu. Que sociedade que explica? Não tem explicação porque não é pra ser explicado, meu amigo. Você tem um caminho, cara. Se não é pra ser, vai acontecer coisa que não é pra você ir pra lá, porra. Wake up, acorda. Entendeu? E é isso, cara, entendeu? Então, beleza. Deu pra entender a parte das abelhas aí, né? Cara, basicamente é isso. Entendeu? Então a gente tem um filme que chama Predestinado. Eu que já estudei um monte de coisa, tive que assistir umas 5 vezes esse filme pra entender. E aquele filme define tudo também. Predestinado o filme. A gente tá predestinado e ponto. Ou a gente segue, ou a gente paga. Choose your destiny. See ya.